nosso corpo ele é movido pela glicose. E o primeiro órgão que perde a glicose é o cérebro, que vai mandar para tudo o resto. É igual um carro sem gasolina. Sem gasolina ele vai parando. Então o nosso cérebro é o primeiro órgão que vai ficando sem a glicose. Está começando mais um podcast Pode Comer. Aqui você vai aprender tudo sobre como controlar a sua glicose sem deixar de comer o que gosta. Eu sou a Kathleen. Eu sou a Gilene Titão. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial que teve uma história incrível que vocês vão ficar sabendo, né? Com a Cristina dos Santos, que foi portadora de diabetes por 30 anos. E hoje aqui ela vai nos contar um pouco sobre a sua história com o diabetes, tudo o que aconteceu durante esses 30 anos e depois disso também, né? Exatamente. Então, boa tarde. A história é um pouco longa, mas no final vocês vão entender que ao mesmo tempo que é longa, foi triste em alguns momentos, mas também é feliz agora. Ai, que bom, né? Então é isso que vamos falar. Tem momentos bons, tem momentos ruins que acontecem. E hoje você vai nos contar um pouco sobre tudo isso que aconteceu com a sua vida, com o diabetes, né? Como eu falei aqui, você foi portadora, né? E isso pra mim, quando a gente estava conversando ali, como assim foi portadora? Como que acontece isso, né? Pra mim que, descobri ali o diabetes, mas que não tinha como se desfazer dele, né? Não tinha como... Sim. Principalmente diabetes tipo 1. Dela É principalmente tipo 1. o tipo 1, né? Que eu fiquei mais assustada ainda. Eu falei, mas como assim foi portadora? Como que consegue não ser mais, né? Não ter mais, não portar mais o diabetes? Então, conta um pouquinho pra gente, assim, como que aconteceu isso? Com que idade você chegou a descobrir o diabetes? Já era criança ou já estava numa fase mais adulta? Não, eu era criança, eu tinha por volta de 9 anos. O meu pai sempre viajava, então ele sempre caminhoneiro sempre está fora de casa, né? Então ficava eu, meu irmão e minha mãe em casa. E em alguns momentos a minha mãe começou a perceber que eu não estava me alimentando direito, que eu estava tomando muita água e que eu estava também fazendo muito xixi. E também aconteceu de eu fazer até xixi na cama, porque já tanta ingestão de água Não conseguia mais segurar, não segurava mais. Então chegou um dia que o meu pai voltou de uma das viagens que ele fazia, e ela percebeu, tá acontecendo alguma coisa. Na escola, eu não sei se eu sentia muita fraqueza ou o quê, porque tem momentos assim que eu não lembro. A minha mãe recebia bilhetes das professoras dizendo que eu estava dormindo em cima das carteiras, que eu não estava bem, que eu estava assim, que eu estava assado. Então ela começou a observar e percebeu que eu não estava bem. Então, assim que o meu pai chegou de viagem, eles já me levaram para consulta e ali começou, né? Exames e mais exames, até que foi diagnosticado diabetes. Eu tinha mais ou menos 9 anos. Para mim, né, que eu era ainda uma criança, eu não entendia nada do que era aquilo. Nunca tinha ouvido falar, muito menos a minha família. Então não teve um susto, assim, né? Porque não Para sabe, mim, pra não, você. porque eu não Como entendia. criança não entende, Não né? Não entendia. compreende o que é. Agora, pros pais, é um susto, né? Meu Porque Deus, uma criança diabética, porque há tantos anos atrás, diabetes era só para pessoas de terceira idade. Era Exato. pouco identificado em crianças. Então, o susto maior, e quando se descobre diabetes em crianças, é os pais que ficam surtados, assim, que não sabem por onde começar, o que fazer. Exato. Mas a criança, para ela, não tem muita noção. O que começa a ter noção é quando os pais começam a excluir os alimentos ali. E daí ela começa, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu começou esses momentos de porquê, assim, quando foi descoberto, então eu estava em torno de 500 a 600, né, o nível de glicose. Mas eu não tinha essas informações, porque eles conversavam justamente com os pais, né? Então eu fiquei internada em torno de uma semana, e depois que eu saí do hospital, eu ia todos os dias no hospital. Ficou internada quando descobriu ali? Quando descobriu. Então eu fiquei internada para compensar, para organizar, né, todo o sistema que estava tudo muito Organizar a alto, né? alimentação, orientar os pais, ver qual medicação vai ser Isso. aplicada, né? E testes. Isso. Então, depois que eu saí do hospital, eu voltava todos os dias no hospital. Ali que eu comecei a me perguntar, mas por que isso, por que aquilo? Por que eu ia todos os dias no hospital para aplicar insulina?
Porque isso há já 35 anos atrás, né? Ia até o hospital para Ia. aplicar insulina. Porque naquele Em tempo casa não tinha nada imposto, não existia nada disso. Era muito raro uma criança com diabetes, né? Então, eu comecei a perguntar para minha mãe, mas por que eu tenho que voltar no hospital todos os dias? Aí ela tentava me explicar, mas eu continuava sem entender. Pensava que era uma coisa temporária, né? Um tratamento. Mas foi, assim, demorei um pouquinho para entender. Eu acho que eu só entendi mesmo depois que cheguei na adolescência. Na escola, a minha mãe dizia, você não pode comer tal coisa, você não pode comer aquilo, nem aquilo, né? Então, para mim, eu não comia em casa, mas eu ia para a escola, eu comprava doces escondidos e tal, porque eu pensava assim, longe dos olhos da minha mãe, eu não vou passar mal. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, meu Deus. É só a mãe não ver. Então, menina, assim, foi bem difícil para eu entender. Chegou um momento que eu cheguei na adolescência, o tempo da revolta, que todo diabético passa. Até a doutora teve também, né? O tempo da revolta ali, que a doutora também Não existe começou. quem não tenha essa revolta. Eu Todo comprava diabético paçoca na escola. Pensava, não vou comer o lanche, mas eu vou comer a paçoca, vai compensar. Meu Deus do céu, depois passava mal, glicose 400, né? 300 ou 1000. E se pensar, for só se ver, é vive tão uma vez, pequenininha. né? Vamos. né? Se for aproveitar. ver, uma paçoca tem um pedaço tão pequeno, né? Mas olha que faz um mal. O estrago que faz pro diabético. Faz um mal muito grande. Enfim, foi assim, né? Então chegou um tempo da revolta, chegou um tempo muito depois da adolescência que eu pensei assim, o que vai acontecer comigo? Então eu fui, daí aqui em Beltrão não tinha tratamento, não tinha médico tinha uma médica que até hoje eu lembro dela. De repente ela foi embora da cidade, então eu fiquei assim desassistida. Me encaminharam para Curitiba, eu comecei a tratar em Curitiba. De tempo em tempo eu ia para lá. Hoje nem precisa mais sair da cidade para isso, mas naquele tempo eu precisava. Acho que ia antes da prefeitura ainda, ou ia particular? Não existia a prefeitura, para isso não existia nenhuma assistência. Eu ia de carona, ou então ia de ônibus de linha, de rodoviária, ou então eu ia de carona com o meu pai, né, que a minha mãe me levava, claro, com ele porque ele fazia o trajeto de mercadoria, né, que ele trabalhava no supermercado da cidade, e ele trazia então mercadoria, e nós íamos com ele. Ficava instalados numa pensão do lado do hospital. A gente não tinha condição financeira, sim, era bem precário mesmo. Então, nós tinha que levar alimento daqui, comer comida fria, comprava um cafezinho na frente do hospital, na padaria ali que tinha. Então, foi tempos bem difíceis, bem complicados. Aí a minha mãe, com uma criança, para fazer tudo isso, como é que se vira, né? E como é que ela resistiu tudo isso também ao lado de uma criança doente. Força que teve. Né? Não era fácil. E detalhe, no começo da história você falou que tinha um irmão. Esse teu irmão, ele era mais novo ou mais velho que você? Mais novo que eu. Aí ele ficava com quem? 4 anos mais novo que eu. Ele ficava com os parentes, com a minha tia, com a madrinha dele, né? E foi assim, um tempo bem complicado. Mas aí que tipo de tratamento que você fazia lá? Eu ia lá assim para acompanhamento mesmo, né? As doutoras me marcavam a consulta, então faziam assim alimentação, mostravam a alimentação que eu tinha que seguir, faziam exames encefalograma, do coração, dos olhos, variados, né? Tudo que um diabético tem que fazer, eles iam. E essa alimentação, E orientação. Cortando alguns alimentos? Sim, Sempre cortando alguns Sempre. alimentos, né? Deixando alguns alimentos. Sempre. Teve um dia que o meu pai foi junto e ele falou pro médico que a minha filha não vai passar fome, porque com a alimentação que foi dada, você pode comer uma colher de arroz, uma colher de não sei o quê, uma colher. Então, para ele, aquilo tudo era passar fome, né? Então, ele não entendia também. E tinha um detalhe aqui que também. tudo aquilo virava carboidrato e açúcar no sangue e glicose aumenta. E tem um detalhe aqui bem importante, que eram médicos que passavam essa orientação, não eram nutricionistas, que trabalhavam a reeducação alimentar e muito menos a contagem de carboidrato há tantos anos atrás. Não se tinha também essa noção, né, doutora? Da contagem de carboidrato. Né? Então, olha tudo que ela passou. Não. Eu nem sei contar carboidrato até hoje, porque eu nunca tive uma explicação assim.
porque nem tinha nutricionista, nunca teve um acompanhamento, nada naquele tempo. Então foi assim, ó. Aí os exames, essa fitinha que hoje fura o dedo, põe o sangue em fitinha e tal, não existia. Essa aqui. Essa daí. Isso. Como não que você existia. fazia? Então, eles davam no hospital um tubo de ensaio. Aí eu tinha que fazer o xixi dentro de qualquer recipiente, pôr no tubo de ensaio, Tipo a fitinha, né? segurar. Não tinha fitinha. Que você não, colocava? a fitinha tinha, mas não tinha um aparelho no caso. Sim. Então eu segurava aquele tubo de ensaio com qualquer coisa, porque esquentava. Tu tinha que pôr no fogo aquele tubo de ensaio com a urina. A urina mudava de cor. De acordo com a cor que estava a urina mais a fita do lado, era o que dava o nível de glicose. No Eu sangue. cheguei a fazer isso. Nossa. Também sou das antigas. Das velhas, né? E daí, às vezes, ficava ali no meio, né? E a mãe cuidava. Deu alto, você não vai comer agora. Ou tá alto, tem que abaixar isso. E tinha que fazer várias vezes ao dia também, doutora? Ou... Sim, era menos comparado com agora, mas tinha que fazer umas 2, 3 vezes ao dia. Pra ver o que Verificar poderia quanto que comer, tava. Só que o diferente do aparelho, o aparelho dá exato o número que tá naquele momento, né? Na fitinha ele dava em cores de acordo com faixas, né? Que tava, por exemplo, de 100 a 200, de 200 a 300, dava uma cor. Então, de 100 a 200 tem uma variação bem grande, de 200 a 300, Exatamente. outra variação grande. E outra coisa também que a urina não é o mesmo nível que tá no sangue, que você mede no aparelho pelo sangue, né? Aquele tempo era urina. Então não é a mesma coisa. É isso que eu ia perguntar. O É a número mesma não é coisa igual. que vê pelo Não. sangue, porque eu acho que é diferente ali, né? Não é E até igual. um fato curioso, aproveitando, como se descobriu há 100 anos atrás, agora acho que agora é 102 anos, a descoberta do diabetes. Tanto que o diabetes tem um nome em inglês voltado mel na urina, coisa assim, se for levar o termo. Porque as pessoas que descobriram foram percebendo que pessoas diabéticas, aonde elas urinavam, tinha formiguinhas. E tinha pessoas que iam fazer o teste e até tomavam a urina e perceberam que era mais doce. Tem uma longa história por trás. Então tem tudo um porquê desses testes e a tecnologia em cima da urina no portador de diabetes. Olha só, né? Que interessante saber disso. Legal. Mas então, Cris, você falou ali que ia até o hospital para aplicar a insulina, né? Com que idade mais ou menos você começou a aplicar em casa a insulina? Olha, eu mesma demorei muitos anos. Era minha mãe que fazia. Eu não conseguia de forma nenhuma. Daí, assim, naquele tempo que eu ia fazer a insulina no hospital, a minha mãe, claro, me levava, mas ela ia junto também para aprender a aplicar em mim. Então, as médicas diziam, eu lembro que elas xingavam a mãe porque ela tinha muito medo. Então, quando ela ia aplicar em mim, ela tremia, tremia, tremia. Imagina, você aplicar, né, qualquer coisa no teu filho, você É uma vai ter agulha, medo, né? vai ter medo. Então, a gente não conhece, né? Uma pessoa leiga, ela não sabe se aqui logo abaixo da pele vai ter uma veia ou não. E era o que ela pensava, eu vou furar minha filha, eu vou... E elas tinham outra coisa, não pode entrar insulina na corrente sanguínea. É subcutânea. O que é subcutânea? Que é? Eu Não tinha sei. conhecimento nenhum, né? Imagina, gente. Aí, então ela tremia muito. Demorou para ela aprender. Então, até que ela aprendeu, aplicou e foi um tempo. Para eu mesma me aplicar, foi mais um tempo, que eu não sei te dizer quanto tempo levou. Mas por quê? Você tinha medo de Medo. se aplicar? Medo. Várias vezes eu tentava, mas aí quando eu ia tentar aplicar na barriga ou no braço, assim, eu tremia muito, também não conseguia. Então, eu lembro até que eu fui viajar para passear na casa da minha prima lá em Rio Grande do Sul. Eu e a minha tia. E não tinha ninguém para aplicar. Foi lá que eu me virei. Lá você E foi eu não sei, mas comigo também aconteceu isso. Foi o momento que eu tive, se eu quero viajar, eu tenho que aprender. Também me Exatamente. aconteceu isso. E quando eu aprendi a ter que me aplicar a insulina, eu queria viajar, ir na casa da madrinha, mas aí, tipo, tu tem que aprender a Como? fazer. Então a gente Vai ia. na marra mesmo. Foi, vai. né? Foi. Eu lembro até hoje, devagarzinho, aplicando tudo. Mas isso nesse detalhe. tempo eu já era adulta, né? Assim, não sei que idade eu tinha, mas eu já era adulta. Então eu fui, aí eu fiquei 15 dias lá. No primeiro dia, eu falei, tia, vamos comigo na farmácia, eu preciso fazer injeção e tal. Vamos? Fomos na farmácia. Cheguei lá, o rapaz cobrou não sei quantos reais para aplicar. Eu levando agulha e eu levando remédio, lógico.
Eles aplicaram, Só pra aplicar. só que cobraram. Eu falei, como é que eu vou ficar aqui 15 dias, todo dia pagando? Pensei, né? No outro dia, no momento de aplicar a insulina, eu pensei, eu vou ter que fazer. Daí foi assim. Só que, gente, eu morria de medo de aplicar, entrar sangue, entrar insulina na veia, porque, né, os médicos assustavam, assim. Então, ficou aquilo na minha cabeça, né? Pensei, vai acontecer alguma coisa. Mas depois acostumei, né? Depois tu acostuma, não tem mais problema. Eu acho que não é bem assim também, né, doutora, pra chegar, entrar na corrente sanguínea. E na verdade, se acontecer de aplicar, vai sair sangue, vai voltar o medicamento e vai ficar hematoma, vai doer, etc, etc. Mas não vai acontecer, Não vai acontecer nada assim, muito nossa. grave. O que é a subcutânea? É você pegar onde tem regiões de gordura no corpo, que tem que ser atrás do braço, glúteo, coxa. Tem casos que a gente consegue pegar assim. Então, é essa partezinha da gordura aqui, que é o certo. Tem na região do barriga, abdômen, né, também. Mas se chegar a pegar uma corrente sanguínea, não deve, mas também não é algo que tem que ser tão tenebroso assim para deixar uma pessoa em pânico e eu não vou aplicar insulina, que vou me matar, por Então, exemplo. mas para você ver como no tempo que eu descobri isso, que a minha mãe descobriu, eles faziam isso, assim, foi terrível com ela e depois comigo, porque tudo que falavam para ela eu sempre estava junto, eu ouvia. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. E eles assustaram ela. Não sei se era para ela aprender na marra e era para ela tomar todos os cuidados que eles falavam. Se entrar no sangue, você vai matar a tua filha. Era dessa forma que eles falavam. Meu Deus. Assustava Então mesmo. aquilo, eu fiquei com aquilo, sabe? Aquela preocupação. E depois, Gerou claro, um certo pânico e te travou. naquele Porque você não tempo eu fiquei apavorada o primeiro dia. Inclusive eu fiz nessa região do braço. E saiu um pouco de sangue. Eu pensei, meu Deus, Nossa, né? Vai agora? acontecer tal coisa. Mas não aconteceu nada, claro. Mas foi tudo por um comentário, assim, que talvez foi Uma até má forma de desnecessário, explicar, né? É, Uma forma muito Isso. agressiva que não é necessário, né, gente? Convenhamos. com certeza. E com o passar dos anos, Cristina, você teve mais casos assim de internamento de diabetes? Quais as maiores dificuldades que você teve com o diabetes durante esses 30 anos? Olha, sabe que até eu não tive muitos internamentos por me trazer infecções, não tive muitos problemas assim. Mas assim, uma vez que me marcou muito a memória, que eu lembro muito bem até hoje, eu estava dormindo, foi num sábado, eu já trabalhava, né, porque já era adulta, assim, não sei as idades, eu não sei dizer. Mas eu já era adulta e trabalhava de segunda a sexta. Então, no sábado era meu dia de folga e eu dormia um pouquinho mais tarde. E a minha mãe, nesse tempo ainda, ela fazia insulina em mim. Porque não sei por que, se eu não tinha aprendido ainda ou o quê. Não lembro. Aí eu lembro que ela veio, fez a insulina e ela trabalhava no sábado de manhã, até no sábado. Daí ela chegou e falou assim: a mãe tá saindo para trabalhar, eu vou fazer insulina em você, você levanta para tomar café. E eu sonolenta, eu disse, tá bom. Dormiu. E sim que levantei, né? Dormi. Conheço o final dessa história. Aí menina, eu só lembro de eu deitada, de barriga para cima, sentindo muita fraqueza e suava muito. E eu lembro que na época eu usava um bico de pato para amarrar o cabelo. Eu pensei, vou levantar e vou comer, porque eu tô me sentindo mal, né? Claro, eu já sabia o que era. Levantei, não consegui levantar. Eu só pus a mão do lado do criado mudo para pegar o bico de pato e amarrar o cabelo, porque estava todo molhado. Mas não consegui. Ali eu caí e fiquei na cama desmaiada. Meu pai, eu Primeiro não vi mais coma. nada. Aí o meu pai chegou em casa por volta, sei lá, imagino que seja por volta do meio-dia. E ele sempre ia e dava uma volta em casa, em volta, para ver se estava tudo bem, né? Para ver se não tinha ninguém mexido. Mas ele pensando que eu estivesse em casa, estivesse bem. Ele chegou, viu a casa fechada, toda fechada, ele entrou. Quando ele entrou, ele foi me procurar e me achou desmaiada na cama. Que desespero. Aí ele chamou uma vizinha que nós tínhamos lá, que era bem preocupada, assim, bem amiga mesmo, né?
E ela veio, disse que me viraram, tentaram me acordar com álcool, cheirando vinagre, tentaram me virar de todas as formas. Quase que... Nada. Aí eles se assustaram, porque eu tava muito gelada, mas eu tava respirando. O que eles me fizeram? Daí me puseram num carro e me levaram, na época tinha 24 horas ainda, me levaram para lá, me socorreram, devem ter feito a injeção de glicose, não sei o que aconteceu. É soro de glicose. Devem ter feito isso. E eu lembro assim, que eu acordei, era mais ou menos 4 horas da tarde, totalmente Sem tonta. entender nada, assim. Desacordada. Exatamente, sim, eu não sabia onde é que eu tava. Eu lembro de ter aberto os olhos e aquelas paredes amarelas, assim. E a luz branca, né? E eu via uma pessoa no pé da cama, outras pessoas pra cá, outras assim, mas não entendia nada o que tava 4 horas acontecendo. da tarde você acordou. E a minha mãe saiu antes das 8. Então, logo na sequência aconteceu isso, de eu desmaiar, ter uma hipo, e desmaiar e acontecer isso. Então, eu não sei quantas horas eu fiquei desacordada ali. E foi assim, então eu fiquei uns 3 dias ainda, assim, que eu parecia tonta, sabe? Então isso foi uma coisa que me marcou bastante. E outra vez na rua também, com uma glicose bem baixa, sozinha. Fiquei, parece que não sei onde eu tô, não sei quem eu sou, sabe? Mas daí Sozinha. você desmaiou? Chegou a desmaiar na rua ou você conseguiu? Então, quando a Aumentar. glicose baixa muito, a gente perde um pouco da memória em alguns momentos, assim. Por que Some acontece a isso? O memória. nosso cérebro, nosso corpo, ele é movido pela glicose. E o primeiro órgão que perde a glicose é o cérebro, que vai mandar para tudo o resto. É igual um carro sem gasolina. Sem gasolina, ele vai parando. Então, o nosso cérebro é o primeiro órgão que vai ficando sem a glicose. E a gente vai desligando. Por mais que você tenta raciocinar algo, não vem aquilo, tu não consegue pensar. Te dá um branco e você vai se desligando, ou ele vai fechando, vai dando taquicardia, que é o coração que vai disparando. A fraqueza, e é uma fraqueza que a tua respiração é tua energia. Chega um momento que você mal tá respirando para Não tem utilizar a mais energia e até que vai se desligando. Até que vai se desligando, né? E daí esquece, tem alguma coisa na bolsa ou esquece, não consegue lembrar que tem alguma coisa na Se bolsa tiver pra muito aumentar? baixa. Porque se tá muito baixa, é bom sempre comer algum docinho, né? Às doutora? vezes, tem até uma boa pergunta. Tem pessoas que falam, mas como que você não sentiu que tá entrando numa hipo? O nosso corpo dá sinais e sintomas que você está com uma hipoglicemia, mas nem sempre. Às vezes, do nada, você tá no corre-corre do dia a dia ali, as coisas, não percebe que tá dando aqueles sinais de uma fraqueza, às vezes de uma confusão mental. E quando vê, tá tipo 50 e você tá entrando num coma, tá baixando. Então, às vezes, o doce que você tem na bolsa, que é as balas ou o mel, não é o suficiente. Você até come, mas até fazer a metabolização no nosso organismo, que leva de 5 a 15 minutos em média, já é tarde. Já o corpo não consegue dar conta. Então, acaba que aquilo é pouco pro consumo. Tem que ser glicose direto. Daí é internamento. Né? Entendi. É. Mas daí, Cristina, eu fiquei bem curiosa pra saber mais sobre essa questão aí que passou, né? O diabetes. Que você ficou com o diabetes e hoje não tem mais. Então, eu fiquei com a doença durante 30 anos, né? Dessa forma. Tinha momentos que ficava alta e tinha momentos que ficava baixa. Eu acho que todo diabético não consegue levar uma vida numa linha. O diabetes, a glicose não vive numa linha. Eu não acredito que exista um diabético que consiga viver numa linha reta. Ou ele tá para cima ou ele tá para baixo. E claro que em alguns momentos ele vai ficar no meio. No meu caso, era poucos momentos no meio. Então ela ficava para cima e para baixo, para cima e para baixo. E a gente sempre tenta manter, ficar no meio, mas infelizmente não consegue. Depois você chega na vida adulta, você tem uma rotina de vida, né? Que você estuda, você trabalha. Correria, né? Isso. Trabalho, Então, tudo. nem sempre você consegue levar e manter aquela alimentação. Vou comer a cada 2 horas, vou comer a cada 3 horas, porque eu tenho que comer uma fruta, porque eu tenho que comer, né, um negócio mais açucarado. E pensar 24 horas Só o diabetes nisso. antes de qualquer outra coisa, nem sempre. Exatamente. Então, não
existe esse tipo de vida que os médicos sonham que um diabético tenha. Infelizmente. Porque a gente também vive, né? A gente também trabalha, então A vida segue, a né? vida Tem que segue. seguir. Exatamente. Então, E tem porque pessoas que falam, o portador de diabetes tem uma vida normal igual aos outros. Não. A gente tenta falar isso, mas eu desacredito, porque não é normal. Tudo que tu vai fazer antes, tu tem que pensar na glicose, no diabetes, não tudo. é normal, porque você tem que cuidar, não é só com a alimentação, tem muita coisa que tem que cuidar, né? Porque até uma medicação que você toma pode interferir, né? Então tem que ter um acompanhamento. Tá, mas então nesses altos e baixos de glicose chegou um tempo assim que eu fui só consultar, porque eu nem sei o motivo que eu fui consultar, porque também faz tanto tempo isso, né? E o médico, na época, foi me examinar e começou a apertar assim a minha pele e percebeu que eu estava inchada. E eu já estava um pouco de sobrepeso, porque chegou um ponto da vida que eu comecei a elevar o peso e eu não consegui mais reduzir esse peso. Por causa de muitos anos de insulina, principalmente. Não é só o comer, a insulina atrapalha também no peso. Aí eu estava um pouquinho de sobrepeso, mas também não era um exagero. Foi aferir a pressão, estava alta, mais alta, não era um absurdo, mas estava mais alta. Ele falou, gente, mas está acontecendo alguma coisa, eu vou te internar. Aí eu falei, meu Deus, doutor, eu vim aqui para uma consulta de rotina e tal, você vai me internar? Vou te internar por causa disso e disso. E ali eu comecei a descobrir, então, que eu estava começando um problema renal. Coisas que pra você eram fúteis, né? Tipo, por quê, né? Por que me Não, internar porque por conta eu disso, fui né? consultar e da consulta me levaram para o hospital e ali, né, ele fez vários exames, claro, eu não sei que exames que fazem, porque além da creatinina que hoje eu conheço, na época eu nem ouvia falar. E aí ele viu que eu tinha vários problemas já, vários problemas. E assim, naquele tempo mais ou menos eu estava acho que com uns 30, 40% da minha função renal perdida. E eu nem sabia. Eu nem sabia. Mas não chega a dar sintomas, doutora, quando vai perdendo a função? Os sintomas o edema, o aumento de peso, a pessoa vai ganhando peso pelo edema, que são os principais, os mais leves, né? E a pessoa toma bastante água, mas ela não urina bastante água, né? Isso. Um dos principais. Porque o rim já não tá filtrando, né, o É suficiente. por conta disso o inchaço. A cor da urina, em vez de ficar transparente, vai ficando um pouquinho mais amarelada, às vezes mais escura. Exatamente. Mas isso eu não tinha conhecimento, eu não cuidava, não observava. Não é que eu não cuidava, não observava. Então, naquele momento lá, eu fiquei acho que uns 4 dias internada. Aí ele foi me explicando e ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar então para você consultar com um especialista em rim. Naquele tempo, então, eu não conhecia ninguém. Fui atrás de conhecer então mais uma área médica, né, que eu também não conhecia. Então, desde que eu comecei daí me tratar do rim, assim, olhar para esse lado também, eu consegui manter a minha função renal dentro dos 30 anos, 12 anos eu consegui manter a minha função renal. E nesses 12 anos, no passar desses 12 anos, a minha função foi caindo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que ela parou. Então, ali chegou um tempo assim, e eu fui... a minha médica na época, eu cheguei com os papéis, com os exames, assim, a minha cor já não era mais eu tinha uma cor amarela, super amarela por conta da função renal. A pessoa com disfunção renal, como é que é o nome da doença? Insuficiência renal, ela já te deixa anêmica. Então a minha cor era amarela. Um amarelo esverdeado. Mas que não a gente é fala. amarelo assim, uma pessoa que tem problema de fígado. É um amarelo quase preto. É uma cor bem estranha, assim, sabe? Então, aquilo eu comecei a pensar assim, gente, eu não vejo mais saída. E cada vez que eu ia consultar, eu consultava com o consultório, mas aí eu via de longe as pessoas saindo da clínica de hemodiálise. Aí eu pensava, gente, eu não posso entrar naquele lugar, eu não posso. Daí eu ficava um pouco nervosa, eu chorava, né? Batia o desespero. Porque eu pensava assim, será que um dia eu vou chegar lá, né?
Mas foi, né, desses 12 anos, até que um dia que eu quase nem andava. Eu não tinha calçado que servia no meu pé. Não tinha De roupa que inchada. me servia, porque eu era extremamente inchada. O rosto era enorme, porque incha tudo. Não tem lugar que não enche. Tudo. Aí só andava de chinelo, porque já não tinha mais calçado que servisse. E eu cheguei para a consulta, apresentei os exames e fiquei olhando para a médica. Pensei, eu vou esperar ela dizer o resultado que está nesses exames ali. Se ela não dizer nada, eu vou pedir. Aí ela olhou aqueles exames, virava a folha, olhava para mim, virava mais uma folha, olhava para mim, querendo me falar alguma coisa, mas ela tinha medo, não sei o que ela tinha. Talvez É que ela não tinha deve ser dó. fácil também, E né? aí, outra. Claro que Você não é. não queria aquilo, mas inconscientemente você já sabia que ia ter que cair numa hemodiálise. Eu pensava assim, ó, eu não queria, claro, ninguém quer. Mas eu pensava assim, para eu continuar vivendo, eu vou precisar Vai daquilo. precisar. Então, virando aquelas folhas, ela não me falou nada. Daí eu falei assim, doutora, eu quero entrar para hemodiálise. Ela parou de mexer naqueles papéis. Aí ela me olhou e disse assim, eu tava com medo de ter que te dizer isso, porque os exames estão mostrando. Eu falei, eu sei que tá mostrando. Eu não entendo nada dos exames, mas eu tô sentindo. Eu não aguento mais, sozinha. Eu preciso da máquina. Isso foi numa terça-feira, a consulta, em março de 2016. Quando foi na quinta, daí eu perguntei como é que funcionava. Ela foi me explicando várias coisas, Como né? funcionava a A hemodiálise. parte da hemodiálise, que É, era um isso processo que eu não conhecia, né? É isso que eu gostaria de pedir um pouco para a doutora também, porque eu também, né, não tenho muito conhecimento sobre hemodiálise, como que seria isso, se todo diabético tem que fazer hemodiálise também, doutora? Não é todo diabético, mas é todo diabético que chega a esse ponto que teve complicações renais. E quando já o rim não faz mais a função e para poder continuar a viver, vai para uma hemodiálise. O que é a hemodiálise? É uma máquina que vai fazer a função do rim. E o que é a função do rim? É filtrar o sangue entre líquidos, entre minerais, tudo, ele vai filtrar. E o que é impureza vai mandar embora pela urina, e o que é bom vai ficar ali na corrente sanguínea, vai ficar, né, na questão líquida que a gente fala. Na questão da hemodiálise, tem uma questão muito importante, que influencia diretamente na pressão arterial, influencia diretamente em potássio, cálcio e outros minerais, e algumas coisas vão ficando no organismo e outras vão sendo excretadas. Tanto que na fase de hemodiálise dá mais ou dá menos câimbras. Como que é a questão da câimbra? Eu gritava de cãibra. Era terrível. Antes de eu ter hemodiálise, eu tinha alguns episódios, mas depois piorou. Só que eu tinha mais na hora que eu tava fazendo, né? Porque a sessão de hemodiálise não é um pouquinho, são 4 horas. 4 horas, mas é todos os dias? 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Porque existe uma conta, que eu não sei explicar a conta, né? Mas existe uma escala, que você chegando naquela escala, você tem que entrar para hemodiálise. Tem para homem e tem para mulher. Eu estava em 10% de função renal. Nessas 10%, eu não tinha outra chance. Eu tinha que ir para a máquina de qualquer forma, se eu quisesse Continuar vivendo. continuar vivendo. Claro que a gente quer. Então, antes dela me dizer, né, que eu estava falando, eu pedi para ela. Então, tá. Ela me explicou como é que funcionava, quais eram os dias que eu poderia escolher, porque a clínica funcionava de segunda a sábado, independente de feriado, se tinha feriado ou não, tinha que funcionar. E me explicou também essa questão da conta que eu estava falando, né? Então, o rim, ele trabalha, daí ela me explicou, mas eu não sei, assim, te dar exatidão. Trabalha tantas horas no dia, trabalha não sei o que na semana, trabalha no mês, né? Então, dentro dessa conta toda que eles têm, são 3 vezes na semana, obrigatoriamente, para fazer o trabalho do nosso órgão. Então, eu tinha a opção de fazer segunda, quarta e sexta, as sessões, ou terça, quinta e sábado. Então, eu escolhi fazer terça, quinta e sábado. Apesar de que tinha muita gente que me dizia, você vai perder o teu sábado para fazer isso?
Gente, é a minha saúde, é a minha Na vida. verdade, É era a minha um dia de vida. sobrevivência. É a minha vida, não tem escolha. Eu tô escolhendo aqui, ó, Eu tô viver. escolhendo viver, né? Então, É só quem passa pra entender o É. processo, Quem não passa nunca entende, né? né? nunca entende. E tem um detalhe bem importante, tem pessoas que fazem uma vez, 2 a 3 na semana. Porque como eu falei, o processo da hemodiálise, ela tem o lado bom, como ela tem o lado ruim, que faz um desequilíbrio nutricional ali. Então, é bom evitar. Só que quanto mais hemodiálise você fazer, mais câimbras vai dando, mais descompensação em outros nutrientes. Por mais que tenha Nutri, que a Cris, né, teve acompanhamento nutricional para equilibrar ali os nutrientes, é um quebra-cabeça, literalmente, para montar. Porque o mesmo alimento, às vezes, que eu tenho ferro, eu tenho cálcio, e eu não posso aumentar ou diminuir, um exemplo. O que falta magnésio, tem outro. E detalhe, como que é o processo de tomar água durante a hemodiálise? Porque uma pessoa que está em processo de hemodiálise, lembrando, a hemodiálise, a máquina está fazendo a função renal. Se a cada 2 ou 3 dias que vai para a máquina, quanto de água essa pessoa tem que tomar? Porque ela tem que evitar ao máximo. E eu acho que a Cris pode contar para nós como foi esse processo e bem na pele. Só que, infelizmente, não é só a água líquido. É tudo que tem água. Uma melancia eu não podia comer. Eu ia falar, alimentos Eu lembro que você me também, Melancia pedia. é pura água, né? É. Eu lembro que pedia Nutri, posso chupar melancia, uva, morango. O repolho tem muita água, o tomate tem muita água. Então, todos os alimentos... Que tem líquido, né? Sim, eu ia comer assim na hora do almoço, eu adoro um repolho refogado. Tu vê o tanto de água que ele fica na panela, né? Aí eu pensava, meu Deus, eu não posso comer isso. Então, assim, foi mais um período além da diabetes. Eu convivi com a diabetes ao mesmo tempo que eu fiz hemodiálise. Então, eu tinha hipoglicemia, às vezes, durante a sessão de hemodiálise. Então, gente, eu nem sei como que eu não caí em depressão, como que eu não fiquei doente do psicológico, assim, eu não sei explicar. E tem um detalhe que durante a hemodiálise, durante não um momento, mas em tratamento de hemodiálise, tá com sede, você vê um copo d'água na tua frente e você não pode tomar aquela água. O que você faz? Tá mais cedo ainda. A orientação, assim, e eu, assim, no começo eu fiquei bem melhor, né? Claro que no início eu sofri muito, porque mexeu muito a pressão. Antes de eu fazer hemodiálise, estava em 18 por 10, 18 por 9 a minha pressão. Depois ela veio para 8 por 6, chegou. Então a hemodiálise ela tira o líquido, só que ao mesmo tempo ela dá esses outros Descompensações nutricionais. que são os que tem naquelas receitas de remédio, esqueci o nome agora, mas Efeitos colaterais. exatamente, efeitos colaterais. Então ela te tira a água do corpo e a tua pressão cai. Então, o que elas vão fazer comigo? Eu fazia na maca, não era uma cadeira. O que elas faziam comigo quando a pressão caía? Porque não tem como tu ficar lá fazendo de conta que não está acontecendo nada. Elas corriam, faziam minha perna ficar bem para cima, a cabeça bem para baixo. Era a única forma de fazer a pressão normalizar. E demorava um monte, não era assim rápido também. Diferente de você Era comer um parecido até tomate com uma com sal. glicose. Porque é diferente de uma colocar- pessoa normal, vamos dizer, vai lá, come um tomate com sal, um pedaço de queijo para aumentar a pressão. Mas não, a pessoa já tá numa hemodiálise que é para controlar o sódio ali e Restrição, filtrar. né? Restrição total. E ainda comer, Como que vai comer um tomate com sal? né? Sim, falavam isso, né? Coloca um sal embaixo da língua, come um tomate com sal, come tal coisa com sal. Por isso que eu não falo. posso, porque o sódio vai afetar além da minha função, já que, né, tá praticamente zerada, ainda mexe com a pressão arterial. Então é um emaranhado de coisa, né? Percebe como É uma a nutrição confusão. clínica é um cubo. Eu falo que é aqueles cubos de Cubo mágico. Eu digo a nutrição clínica. E tem a questão do chupar limão, chupar gelo. Acho que é bem importante salientar isso. Quando tem muita sede, porque nem eu falei, a gente tá com muita sede. Todo mundo é orientado a tomar água, né? E na hemodiálise, não. Você não pode tomar água, você não pode tomar líquido, o mínimo do mínimo. Cada 2 ou 3 dias tem que ter a quantidade mínima de 500 ml a 1 litro no máximo. Para poder chegar à próxima sessão. Porque tem pessoas que dá tanto que vai desencadeando outras doenças. Aí qual que é a orientação? É chupar limão.
Chupar limão, fazer gelo, geladinho do limão bem concentrado. E quando dá muita sede, e daí é o tal da coisa, né? Quanto mais proibido, mais sede dá. vontade dá. Porque na época da diabetes, né, tu tinha vontade de comer doce a toda hora. Toda hora eu queria um bolo, um chocolate. E depois na época Porque o que é proibido é mais gostoso, Exatamente. né? É o que a gente fala. Aí na época que eu entrei para hemodiálise, eu tinha muita sede, muita vontade de tomar água. O meu máximo de água era 500 ml por dia. Nossa. Máximo. Não, Era não o consigo. máximo. Pensa, dá ml, 2 copos desse aqui. Eu Cada- estava eu já já tomei quase pesada, então aquilo tudo, o meu corpo já retia muito, muito líquido, mesmo estando na máquina. Então teve vezes assim que, gente, eu tinha que molhar a boca com algodão imerso na água, porque eu tava assim, passando sede. E a língua seca, parece que tudo piora, né? A língua seca, era aquela sede, eu não podia ver um copo d'água, eu não podia tomar. Então assim, foi também... É que a questão mesmo da preocupação, né? E você ficar naquela tensão, te seca mais ainda, você fica nervosa. Então, tua boca vai pode secando, ser. você mesmo vai sentindo mais ainda aquela sensação de mais seco, né, doutora? E por isso que eu orientava nesses casos de chupar limão para ajudar a baixar a pressão. É azedo, ajuda a dar uma equilibrada ali na que a gente fala. Ou o tal do geladinho, dependendo da região que está nos assistindo, tem outros nomes, né? Chup-chup, acho que falam também. Então, din-din, Din-din. mas no Nordeste, que é fazer suco concentrado mesmo de limão e daí de chupando, assim, enrolar realmente, porque é neurociência. A neurociência explica, quanto mais você dizer que não, mais vai ter da Mais vontade vai aquilo. querer, mais Isso é seu nosso, cérebro quer. é neurológico. E o próprio corpo pede por aquilo, a necessidade do que falta. Então, e outra, tem que evitar o consumo de qualquer líquido para dar tempo de chegar na próxima sessão de hemodiálise, porque ali pode dar um AVC, pode dar outras complicações por excesso de água, homeostase que a gente fala no organismo. Então, o cuidado é 100%, né? Não pode ter um descuido. É complicado Ali nesse sempre, período. que eu costumo dizer. Sempre é complicado tudo, né? Questão da diabetes, às vezes as pessoas não pensam a importância de olhar melhor para ela. E qual que é a relação que tem do diabetes e a insuficiência renal, doutora? O que isso tem a ver, o diabetes, com insuficiência? É porque, assim, uma pessoa que é portadora de diabetes, se ela ficar em torno de muitos anos isso, 10, 20, 30 anos, com uma glicose que não conseguiu manter muito equilibrada, no nosso rim vai passando a corrente sanguínea ali, certo? E na corrente sanguínea tá a glicose. A glicose, vamos imaginar que é como se fosse cristais. E esses cristalzinhos vai machucando o rim, vai machucando, vai danificando o rim. E com isso ele vai perdendo a sua função renal. E com o tempo ele vai, isso é tudo questão de tempo, e dias a dias, meses e anos, né? Claro que no intercalar aí de 5, 10, 20 anos, depende muito de cada situação, cada hemoglobina glicada que a gente fala de exames, para chegar a esse estado. Mas é esse processo de uma glicose que vai influenciando ali na questão da função renal e que vai desencadeando, então, um déficit na função renal que vai desencadeando problemas renais. Uhum. E quanto tempo você ficou nesse processo, assim, Cristina? Da hemodiálise? De fazendo hemodiálise? Eu fiquei... Faltou alguns dias para completar um ano. Um ano, praticamente, nessa forma que você falou, assim, tendo todos esses cuidados. Sim. 3 dias por semana fazendo. E Sim. com diabetes ainda, né? Sim, diabética e hemodialítica. E detalhe, já a hemodiálise não estava mais fazendo efeito, né? No início, então, como eu comecei em março de 2016, até julho, agosto, mais ou menos, eu fiquei bem. Fiquei disposta, voltou à disposição, fiquei bem. Tanto é que eu trabalhava, né? Eu continuei trabalhando, então eu peguei licença no meu trabalho durante o período ali às tardes, na terça e na quinta, então à tarde eu peguei licença e não ia trabalhar. Muita gente me disse assim, por que você não fica em casa, pega um atestado, se afasta do trabalho.
Pra quê, né? Que eu ia ficar em casa pra ficar enchendo a cabeça de besteira. Eu ia falar, eu acho que isso foi um dos motivos que você não desenvolveu uma depressão, que você não afetou, né? Não se deixou tua desistir da mentalidade. vida. Também, eu acredito que sim, que me ajudou bastante, né? Porque eu nunca pensei que eu vou morrer fazendo hemodiálise. Não sei, assim, nunca trouxe Você não a se morte entregou pra pra perto isso, de mim, né? sabe? Não. Então, Não me entreguei, nunca fui uma pessoa vítima. Nunca me vitimizei por causa da doença. Eu sempre. Até teve um tempo quando a gente é criança, a gente fica com mais vergonha, né? Eu não gostava de contar. Brigava com a minha mãe por ela contar que eu tinha diabetes. Eu não gostava que as pessoas sentiam ficassem dó, sabendo. né? Porque, não sei, parecia que eu tinha uma doença que era transmissível. Eu tinha uma coisa comigo. Mas isso. muitas pessoas ainda hoje Hoje em dia ainda, ainda doutora? acham que diabetes é transmissível. Entre as verdades e mitos que a gente fala muito do diabetes, pessoas acham que o diabetes é transmissível. Não compartilham copos, utensílios. Não, vou pegar diabetes de fulana. Ah, meu Deus. Continua comendo tudo que não deve pra ver se um dia tu não vai ter a tipo 2, né? Você mesmo vai. Sim. Você vai ter Se da transmitir. doença. Você mesmo vai ser. Então, quando eu era criança, eu tinha essa coisa na minha cabeça. Não, eu não quero que saiba. Depois, claro, a gente amadurece, né? A gente começa a ler, começa. Então, tu muda. E as pessoas me falaram isso. Então, pegue um atestado e tal. Não, eu não quero. Eu trabalhava e no sábado eu ia, de tarde, de manhã ficava em casa, de tarde eu ia pra hemodiálise. Claro, não era aquela mil maravilha, lógico, né? Tinha o período das cãibras, assim, dava muita cãibra. O pé entorta de uma forma. Eu A lembro a cãibra é primeira por vez. falta de líquido? O que Não, seria? a cãibra, ela vem por um descontrole na bomba de potássio que a gente fala, que é dentro do nosso organismo, vai descompensar potássio, magnésio e sódio, questões nutricionais. Enquanto um está em excesso, o outro está faltando muito. E a Nutri tem que vir para tentar controlar isso dentro da hemodiálise que está descompensando. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer tratamento né, que daí ela me contratou como a Nutri para cuidar do caso, ela me falou da cãibra que dava dos lados aqui, e eu ainda falei, nossa, nunca vi alguém falar da cãibra nas costelas, você me falou, ou aqui, né, tu tinha essa de cãibra. Nessa região da costela aqui, dava também. Na coxa, muita cãibra. Na região da coxa aqui, ó, não sei, parece que o nervo, ele vinha todo, o nervo da perna toda, ele se embolava só ali. É, porque o nosso músculo, ele tem energia, ele tem, porque quando a gente leva um choque, trava, porque é energia o nosso músculo. E nesse choque de bomba de potássio ali, ele retrai, tanto o tendão, o músculo, então dá a tal das câimbras. Isso. E assim, enquanto você não sai da sessão, não é fácil de parar. E dói muito. Dói muito. O problema é esse. Teve vezes que eu gritava para as enfermeiras que tava doendo e tal. Só que elas também Só não que podem ficar ali, né? Porque tu tem que ficar massageando o local para tentar desembolar, popularmente dizendo. Eu não sei se é assim mesmo que acontece. Mas a sensação que eu tinha é que embolava todo o nervo no mesmo lugar. E é muito dolorido. Então, foi assim, né? E com o tempo, então, parou de fazer efeito hemodiálise. quando foi no mês de outubro, mais ou menos, daquele ano, eu sentia que não estava mais fazendo efeito. Setembro, não outubro. Quando foi em outubro, em conversa até no grupo dos diabéticos, tinha um companheiro ali que nós estava trocando experiências, né? Aí ele tinha a filha dele diabética, não era ele exatamente. Aí ele falou, cada um falou das suas experiências, do que estava acontecendo. Aí eu falei assim, olha, eu então queria compartilhar que eu estou fazendo hemodiálise e tal, então cuidem dos seus diabetes para vocês não chegarem nesse estágio e tal, e tal, e tal. E eu estou na fila do transplante, né? Que naquele tempo, então, naquele momento, eu estava só na fila do rim. Aí ele falou, não, mas por que você não tenta o pâncreas? Eu falei, não, mas aí o corte é maior, porque a cirurgia vai ser maior, que não sei o quê. Eu senti um pouco de medo, assim, de ir um pouco mais além. Daí ele falou, não, se eu fosse você, eu ia tentar os dois. Pâncreas e rim. Pâncreas e rim. Transplante. Então, Na verdade, ela tava na fila de transplante, mas nem tinha se tocado no... eu tava na na fila do associação ali. transplante só renal. Por Pato Branco, que tem.
Só que ali é só renal, não tem outro tipo, né? Então, ficou aquilo na minha cabeça naquela noite. Foi na terça, né, que a gente tinha encontros, ficou na minha cabeça. Na quarta, eu fiquei pensando, na terça noite, na quarta, eu fiquei pensando o dia todo naquilo. Na quinta-feira, eu já cheguei decidida. Cheguei na clínica e disse, doutora, eu quero ir para Curitiba e me encaminhe que eu quero transplante, tentar o duplo, que eles chamam transplante duplo, né? Aí ela olhou, me disse, você quer ir para lá? Eu falei, quero. Então, eu vou providenciar a documentação e daí depois o meu secretário te explica, né, o que tem que fazer. Tá, peguei a papelada, fui até a prefeitura, dar encaminhamento na viagem e tudo, né, que tinha que ser através da prefeitura. A menina a atendente me disse assim, olha, esse tipo de consulta demora até 30 dias para o hospital te chamar. Falei, tudo bem, mas desde que eu esteja na espera, né? Não deu 15 dias ou menos que isso, ou um pouquinho mais que isso, me chamaram para ir para lá, consultar e conversar e tudo mais. Então, fomos para lá. Meu marido sempre comigo, desde que assim, que a gente casou e tudo, né? Sempre ele soube que eu tinha a doença, então ele sempre me acompanhou em tudo, né? E não é fácil, né? Ficar do lado de uma pessoa que tem problema de saúde. Não é fácil você conseguir levar um casamento e tudo. Não é bem assim, que muda, né? tudo ali, né? A rotina muda completamente. Porque assim, tem dias que a gente não tá legal pra nada. Não quer nem sair da cama, sabe? As pessoas pedem pra você, o que você sente? Aonde que dói? Tudo. Tudo, não sei explicar. Dói. É uma dor surreal que você não quer... Às vezes dói a cabeça, às vezes dói a cabeça com o corpo, às vezes dá um desânimo. São coisas assim que a gente nem sabe explicar, mas às vezes tem dias que eu tinha muitos dias assim que eu não queria nem sair da cama. E não era por depressão, era por falta de força no corpo mesmo. Não tinha força, não tinha física. Não era psicológica, era físico. Aí, então fomos para lá a primeira vez para essa consulta, né? O médico explicou como é que funcionava e tal, já deixou avisado que não era bem assim para um transplante duplo dar certo e tudo mais. Explicou mais ou menos por cima como é que era o pós-transplante, né? Os riscos. Os riscos, os cuidados e tudo mais. E falou, você vai lá em tal lugar do hospital e encaminha, né? Fui, naquele dia. Foi em outubro ainda que eu fui para lá. Comecei em outubro, então, a caminhada. Tudo no hospital que fica 30 quilômetros à frente de Curitiba, que é na BR que vai para São Paulo. Aí fui... em outubro, quando for... Daí eles me disseram assim, então demora um pouco para chamar, para você vai ter que vir, ficar uma semana aqui, uma semana de protocolo, faz exames variados, faz consultas de todo tipo de coisa, né, e tal. Tá bom, vamos agendar e quando for a hora vocês chamam. Fui no final do mês de novembro. Então fiquei lá uma semana de 20 a 25 de novembro, fazendo esses exames, fizeram endoscopia, fizeram exame da cabeça, consulta psicológica, palestras, fizeram até exames ginecológicos, de tudo, reviraram toda a gente, assim, e era eu e várias outras pessoas de vários outros lugares, sabe? Então, foi assim, fiquei lá uma semana, fazia hemodiálise dentro do próprio hospital, e até que voltei para casa. Então, daí no dia, que era o último dia da semana para tu ficar lá, a secretária da médica que ia me acompanhar veio, pegou os papéis e falou para nós assim, quem é o paciente da doutora tal, vocês fiquem então bem atentos que qualquer coisa errada que dê nesse exame, desde uma endoscopia que não ficou bom o exame, vocês têm que voltar e refazer todo o protocolo. A doutora não vai acompanhar vocês se não ficar o exame bem correto, né, como tem que ser. Pensei, mas não vai ser o caso de ter que voltar e ficar mais uma semana aqui. Porque aquela semana para mim foi bem terrível de ter que ficar lá, sabe? Não por ficar longe da família, mas eu me sentia totalmente abandonada. Foi uma semana assim que aquela semana meu psicológico deu uma caída. Eu pensei assim, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora e não tinha como voltar. O ônibus deixou nós lá e eu fiquei sozinha.
Então, teve momentos de hipoglicemia, que tu não tinha com quem se socorrer, não tinha quem te ajudasse. E se você não tivesse uma comida na bolsa ali, né? É perigoso. Quem é diabético sabe o quanto perigoso é. Então, para mim foi difícil, muito difícil. Teve os momentos da hemodiálise também que eu tinha muita cãibra e a máquina não tirava água o suficiente. Eu continuava inchada, era difícil de caminhar, o hospital muito grande. Então foi uma semana assim que eu pensei, eu não posso voltar aqui porque eu não vou aguentar. Tava quase ali desistindo, né? Tava desistindo. Cheguei a ligar para minha casa e dizer para minha mãe, me manda me buscar que eu não vou ficar aqui, que eu não vou aguentar. Não, você tem que ficar, porque você vai conseguir. Aí ela e meu marido me dizendo aquilo, você vai conseguir. Tá. Aguentei a semana, passou a semana, voltei para casa, passou. Isso foi em novembro de 2016. Quando foi, daí 15 de dezembro de 2016, então, no caso daquele ano, o hospital ia entrar em recesso, ia parar essa parte de protocolos e tudo mais. Aí eu pensei, já era dia 13, ninguém tinha me ligado. Até o dia tal vão te ligar para dizer, né, que você está na fila do transplante, que deu tudo certo, teus exames e tudo mais. Não ligaram, pensei, eu não vou ficar esperando, vou ligar. Liguei no hospital. Quando eu liguei, falei, olha, eu sou tal, quero saber informação, porque eu fiz o protocolo, né, expliquei tudo. Aí elas disseram, não, o teu nome está na fila, mas ninguém te avisou. Eu falei, não, ninguém me avisou. Teu nome está na fila, você está, a partir de agora, você vai dormir com o celular do lado, porque a qualquer momento o hospital pode te ligar. Aquele momento que eu ouvi o meu nome, que ela disse, teu nome está na fila, foi a mesma coisa que eu tivesse recebido a notícia do transplante naquele momento, sabe? Eu desandei num choro, numa emoção que eu pensei, gente... Eu consegui. Eu consegui, eu tô aqui. É um pouquinho mais pra frente, eu vou Sobreviver. Vou me curar, sabe? Eu vou viver, eu vou continuar vivendo. Porque a Cris estava num patamar, ou ela conseguia o transplante, ou ela já estava com risco de vida. Né? Exatamente. Tanto é que essa notícia que eu tive, então, foi em dezembro. Em janeiro, eu comecei a piorar um pouco. Eu comecei assim, a ficar muito mais inchada, eu tinha muito mais dificuldade para caminhar. Em Respirar. fevereiro, em março, quando foi em março, assim, eu tava num estágio que eu pensei, se esse porque daí eu comecei em janeiro, eu comecei a receber, dia 4 de janeiro de 2017, eu comecei a receber as ligações do hospital. Tem eles chamavam de como se fosse um doador compatível, eles diziam mais ou menos isso. Tem um órgão que pode ser seu e tal, então você tem que vir para cá em tantas horas, né? Porque vamos repetir os exames e se for tudo certo, né, vai dar certo. Primeira vez que eu fui para lá, eu pensei, vou transplantar hoje, né? Cheguei lá, tinha umas 20 pessoas. Uns 20 pessoas concorrendo comigo o mesmo órgão. Os mesmos, né? Porque é pâncreas e rim. Pensei, meu Deus, eu pensei que era só eu, mas tem um monte de gente aqui. Não deu a primeira vez. E até a gente salientar, para ver o quanto é importante a gente trabalhar e falar para os nossos familiares a importância de ser doador de órgãos. A Cris estava implorando pela vida de um familiar que acabou cedendo pelo ente querido os órgãos, né? Só que chegando lá, ela tinha mais 20 para competir. Única. Então, a gente deixa aqui a fala, né? Se você quer, avisa seus familiares, faça essa corrente em casa e dizer que quer ser doador. Não é uma coisa fácil pro momento. Mas hoje... É que assim, eu vejo assim também, né? Como na minha família ali, eu nunca teve esse caso, né? Doutora, de alguém precisar de um transplante. Então, às vezes a gente acaba não tendo essa visão. As pessoas também, elas acabam não tendo essa visão. Mas... Tipo, acaba esquecendo, não vai atrás disso realmente, porque não sentiu na pele, não conviveu com isso, né? Não nesse teve momento, essa experiência. É nesse momento que entra o hospital com uma fala, uma pessoa muito bem instruída para poder também não é só a parte médica, mas assim a parte psicológica de uma família que perde o seu ente querido ali e dizer, olha, nós vamos... O órgão, o olho dele pode servir para alguém, o
coração, tudo pode servir para alguém, até a pele, né? Que é Sim. o maior órgão que a gente tem. Então, uma pessoa que está ali impactada com aquilo que aconteceu e recebendo uma informação dessa, as pessoas se revoltam, elas não querem. Eu tenho que saber como falar também. É, isso. Mas ao mesmo tempo que vai se desfazer, né? Então você pode também pensar, ter a empatia por alguém que está ali sofrendo por algum Porque a tipo família, de naquele doença. momento, ela recebe um baque que ela se sente impactada. Se sente que ela é a culpada, ela tá perdendo uma pessoa querida. E daí agora eu vou aceitar doar o órgão de fulano para outras pessoas que vai ter vantagens. Meio que é isso nas entrelinhas da psicologia. Então a gente tem que ter a fala certa com um profissional certo para esse momento. Doutora, me tira uma dúvida aqui, que eu já tô há bastante tempo desde que começou a falar do transplante. Quem é portador de diabetes pode fazer transplante de rins, de qualquer outro órgão, ou tem que ter um cuidado maior? Tem que fazer todo um passo a passo. Por exemplo, a Cris, ela teve que fazer hemodiálise, e quando a hemodiálise não estava mais fazendo efeito, para daí sim meio que ser aceita num transplante. Há casos que não é feito o transplante sem fazer hemodiálise, então tem que fazer hemodiálise antes. E o transplante de pâncreas, de rim, só é feito se realmente há necessidade em já ter feito outros protocolos antes que não teve adesão ao tratamento, que teve bons resultados. É, porque não é só simplesmente dizer, eu sou diabética e eu quero transplantar o pâncreas para que eu não tenha mais a doença. Não é assim. Não. Essa é a minha dúvida, Você né? tem também, que ter porque- várias outras complicações. Você, que nem eu, tava já correndo risco de vida, né? Por isso que eu consegui chegar onde eu cheguei. Só que eu também andei por caminhos espinhosos, complicados, difíceis, para depois estar aqui agora. Há pessoas que acham que falam assim, eu quero fazer um transplante, eu quero ir pra uma... Acha bonito dizer isso. Não, gente. Quando você fala assim, vou fazer um transplante e vou para uma fila, por trás saiba que é uma pessoa que está tentando sobreviver. É uma pessoa que ela está buscando a última chance de tentar sobreviver. Então, tem pessoas que infelizmente não cuidam do diabetes ou não se cuidam, às vezes, de outras doenças, achando que vai conseguir um transplante. E o Acho que é transplante, quantas pessoas que ficam na fila, que não conseguem? E a Cris já vai terminar a história dela. Termina aí, Cris. Então eu comecei em janeiro ir para lá. E teve um detalhe. Lembra que a Cris falou que estava com o celular do lado? Do nada, ligavam do hospital, venha pra cá que tem um possível doador. Então é um possível. Tanto ela não é quanto certo. mais tantas pessoas iam lá, chegava e fazer toda a bateria de exames. Chegava, às vezes não era compatível, ou por outros detalhes, acabavam. Então ela falou que foi 9 vezes para Curitiba, para quem está nos ouvindo, dá o quê? Uns 600 quilômetros da sua cidade para Curitiba, acho 600, 700, né? Até o local do hospital, sim. Então não é? Não é a cidade vizinha, não. Então chegar lá e não, você não é compatível, volta para Horas de casa com viagem. mais uma notícia negativa. E com essa notícia negativa do você não é compatível ao transplante, mais um não que dias e dias ia passando e ela ia piorando na questão vida, na questão da saúde. Assim, inclusive teve uma vez que nós fomos e o meu marido sempre junto. Eu gosto muito de salientar isso porque independente do que ele tinha para fazer, ele ia junto. E é importante ter alguém do lado, né? Nesse É muito momento. importante, porque é onde você se apoia. É um Tem apoio, alguém ali. é uma força a mais para você não desistir. É uma força a mais. Então, teve uma vez que nós fomos, não deu certo. E nós voltamos de ônibus. Gente, que sofrimento aquele dia. Sentado no ônibus de lá aqui. Quando chegamos em Itapejara, os meus pés estavam desse tamanho, pesado, porque não... O tanto de líquido que juntava, assim, eu acho que eu tinha talvez uns 10 quilos a mais só de água no corpo. Então era muito pesado, muito ruim de caminhar e tal. Quando nós chegamos em Itapejara, aí, claro, na estrada fica sem sinal, a minha mãe ligou ali, que já deu sinal de celular,
e falou, Cris, vocês estão aonde? Eu falei, mãe, nós estamos quase em casa, estamos em Itapejara. Então, aí nós estava voltando já, a mãe ligou e disse, Cris, ligaram do hospital de novo, dizendo que tem outro órgão que pode ser que dê certo. Quase chegando em casa. Chegando Meu em casa. Deus. Eu só caí assim no banco do ônibus e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aquilo, gente, foi questão Pensou de em uma voltar hora, e assim, ficar em casa? Ou... eu pensei, eu não sabia o que fazer. Eu pensei, eu vou voltar? Só que do jeito que eu tava, eu pensei, como é que eu vou aguentar voltar? Porque tinha que voltar sentado, né? Então eu pensava, como é que eu vou aguentar voltar? Detalhe, vai umas 9 a 10 horas de viagem, né? Uma cidade pra outra. De ônibus dá em torno de 8, né? De ambulância ou de carro, aí fica um Mesmo. pouco menos tempo, porque daí é outra velocidade, né? Mas enfim, chegamos em casa, sentei no sofá, falei para Isaías, pro meu marido, eu disse, o que que eu faço? Se eu não ir, posso me Pode perder uma arrepender chance. porque pode dar certo. Perder a chance da tua vida. E se eu ir e não der certo de novo? Porque eu já tava voltando porque não tinha dado certo. Aí eu falei assim, eu vou. Mesmo que não der certo, eu vou. Porque se não der certo, pelo menos eu fui e soube que não deu. E fui. Ligamos pra prefeitura, no rapaz lá que era responsável na época do transporte. Ele entrou em contato com o motorista da ambulância, um motorista. 1 hora da manhã nós chegamos em casa. 3 horas da manhã nós estávamos saindo de volta para lá. Chegamos lá, não deu certo. Mas eu só... Na hora você fica triste. A gente pensa, poxa vida, não deu certo. Então eu vou continuar assim mais um pouco. Mas Tu foi? fui, continuei e tal. Chegamos em casa no outro dia, de novo, né? Aí ficou mais alguns dias assim que ninguém ligou, que ficou meio parado. Daí começava, a gente fica preocupado, né? Será que tá... O que aconteceu? Que pararam de ligar e tal, né? Então, quando foi o dia, foi numa segunda-feira de março, dia 6, eu tava já assim com água, tava no meu pior momento, porque eu tava já com água no pulmão. Eu não deitava mais para dormir, porque não aguentava, porque sufoca, né? Tava com água já, não sei a quantidade de água, mas enfim, que tava com água Muita água pulmão. no corpo armazenada. Então, dali pra frente, você pensa que já era o meu fim, porque aí começa a infecção, começa já a dar problemas maiores, coração e tudo mais. Então, eu tava sentada, meio sentada, tentando dormir. A minha mãe bateu na janela do quarto, dizendo, ligaram do hospital e você tem que ir para Curitiba. E eles disseram assim que esse órgão tem tudo para ser teu. A única coisa que eu lembro, eu não sei o que eu falei para ela, eu comecei a chorar, eu me agarrei na grade do quarto, assim, da janela do quarto, e eu comecei a falar com Deus, porque o que eu dizia não era para ela. Eu dizia, Deus, e você não vai me fazer chegar lá para não dar certo, a partir de agora vai ser meu. E ali eu comecei a chorar e falar coisas assim que parecia que não era nem eu falando, sabe? E outra, você já não tava mais aguentando. E eu me emociono até hoje, assim, de lembrar do que eu falava e eu sentia um calor forte, assim, forte no peito, que eu tenho certeza que era Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo e dizia, você vai transplantar agora, vai ser a tua vez e você vai ser curada. Então, a partir dali, eu só chorava. Eu passei a noite acordada, eu fui para a clínica no outro dia de manhã fazer hemodiálise, ainda tinha que fazer, né? Sempre tinha que fazer um pouco, porque você não pode chegar já inchada para fazer uma cirurgia. Tinha que tirar um pouco de líquido. E eu cheguei na clínica chorando. A médica veio me atender e falou, por que você está chorando? Eu falei, doutora, eu não sei, eu só sei que eu vou transplantar. Nunca mais eu vou voltar a fazer hemodiálise nessa clínica. Essa é a certeza que eu tenho, eu dizia para ela. Dela só passava a mão no meu braço assim e dizia, quem sabe não é essa a sua vez? Eu falei, é a minha vez. Eu tinha certeza. Sabe alguma coisa que te fala assim? Eu não sei explicar. E as enfermeiras vinham, porque daí eu usava um catéter aqui. Eu tinha uma fístula nesse braço e usava um catéter aqui.
Certo tempo depois do uso do catéter, ele começou a dar problema. Ele entupia, ele não ia e voltava o sangue, né, da máquina. Então a máquina não funcionava. Aí até que foi feita uma fístula aqui para usar a fístula depois que ela tivesse boa, que eles usam o termo madura para fístula. Toda vez elas vinham, colocavam a mão assim, dava a impressão que você tinha uma mangueira dentro do teu braço. Quando você põe a mão na mangueira, você sente a água passando. Eu senti o sangue passando aqui. Então era aquele sabe? Era bem ruim aquela sensação. Aí elas vinham, olhavam aquela fístula e diziam, tá madura. Eu dizia, não precisa usar, você não vai usar isso aqui, não precisa, você continua usando o catéter. De repente o catéter parou de funcionar, voltou a funcionar. E nunca foi usado a fístula. Porque a fístula, com o passar do tempo, ela deixa deformado o braço. Faz umas bolas horríveis, assim, com o passar do tempo, né? Então fica muito feio. E são bolas que não somem mais. Então eu via tudo aquilo dentro da clínica e eu dizia, eu não quero isso, eu não vou, isso não vai chegar em mim. Então aquilo funcionou, o catéter novamente, e elas vinham limpar no dia que eu ia viajar. E elas diziam, por que que você está chorando? E ali eu começava a chorar mais e dizia, é porque eu vou transplantar, eu vou conseguir, hoje é meu dia, hoje é meu dia. Então assim, aquele calor todo que eu senti na hora que a minha mãe me falou, que o hospital ligou, foi o Espírito Santo de Deus que me disse, É o teu momento. é a tua vez. É a tua hora. Vai com fé que é a tua vez. Então eu fui. O único momento assim que eu fiquei bastante nervosa no caminho foi que eu tinha medo de não chegar a tempo lá. Então, 2h30 da tarde eu estava entrando na ambulância. Nós chegamos por volta de 8 horas em Curitiba. Tinha que atravessar a cidade para ir até o hospital, que era na cidade vizinha. Então, levava mais um tempo. E Curitiba é um trânsito terrível. Né? E já era noite. 8 horas da noite. Então, eu nem sei como que o motorista fez. Eu acho que ele pôs asa naquela ambulância para a gente chegar a tempo lá. E quando chegamos no hospital, o máximo de horas que eles deram, que daí tem mais um detalhe. Os órgãos, eles têm um tempo para ser extraído do doador, para ser colocado no receptor. E atrasou tudo lá. Na hora da cirurgia, da retirada, atrasou os exames, atrasou chegar no hospital, para dar tempo de eu chegar. Por isso que eu digo que foi providencial. Foi providência? Foi providência, sem dúvida. Então, eu cheguei no hospital, era 8h30 da noite. Eu fiquei na agonia, sem comer, sem beber, sem nada. E eu não fazia um pingo de xixi. Meu rim não funcionava mais nada. Então, todo líquido que eu tomasse, claro, ia ficar parado mais ainda, mais inchada. Aí, 11h30 da noite, quando veio tinha um balcão, você sentava para fora desse balcão, tinha um balcão ali que elas ficavam com os papéis, tudo nos atendimentos. Elas chegaram com o papel e chamaram meu nome. Então eu já sabia, quando chamam o nome é porque é a pessoa, né? Chamaram o meu nome. Tinha eu e mais um lá concorrendo àqueles órgãos. Mas eu sabia. Aí um pouco antes disso tudo, eu chamei o médico o médico que me acompanhava aqui em Beltrão, no WhatsApp, falei, olha, não me chamaram ainda, tô preocupada, tô com medo, tô não sei o quê. Ela disse, calma teu coração, porque o que tiver que ser, será. Eu falei, não, eu tenho certeza que vai ser, só que assim, a demora, né, acaba te afligindo um pouco. Aí quando chamaram o nome, eu só olhei assim, olhei pro meu marido e disse, sou eu. Larguei tudo, fui direto pro balcão, tinha que assinar vários papéis. Assinei um, enquanto isso eu ia assinando o outro e ligando para minha mãe para avisar. Daí ligava, foi uma choradeira. Tá, mas então aqui. te chamou porque foi compatível. Não foi para fazer o teste ainda, Não. já foi para dizer que foi compatível. Quando chama o nome é porque é você que vai. É você que vai pra Nossa, cirurgia. foi então, né? Por isso Entrou em transe. Por isso que eu tenho certeza que foi providencial. Nem foi cogitado, nada, sabe assim. Aí eu olhava para outro rapaz, eu falei para ele que estava concorrendo comigo, né? Eu falei, posso te dar um abraço? Não foi dessa vez, mas o teu também vai chegar. Ele disse, claro que pode.
Aí a mãe dele me viu que eu tava assim muito mal. Ela disse, tinha que ser você, porque você não tá mais aguentando. Eu falei, não tô. Entrei pra dentro do hospital, me levaram pra um quartinho lá, trocar roupa, tomar banho. Aí fui assim, sabe? Daí veste os pés da gente com uma botinha que é pra ir pro centro cirúrgico, né? Veste a camisola e tal. Eu fui assim, conversando normalmente, tranquila. Nem um pouco de nervoso. Não lembro de mais nada. Só lembro de ter entrado naquele centro cirúrgico, deitado lá na maca, na cama, lá onde eles fazem a cirurgia. E de ter visto 2 enfermeiros, um para cada lado. Me perguntaram de onde eu vim, meu nome e tal. Lembro do cara ter dito que ele era anestesiologista e só. Deu uma aguinha pra tomar. A coisinha que deve ter dado uma água, aferiram a pressão e tudo. E a coisinha que eles deram lá, anestesia, apagou minha memória. Que eu não lembro. Eu só lembro horas e horas no outro dia. Eu tá entrando em algum lugar assim que eles me levavam com a maca. Eles dizendo assim, vamos tirar isso aqui. Daí eu senti um negócio sair da boca assim, que deve ter sido um tubo, né? E só. Daí tem momentos assim do que eu já tava que daí a gente fica na UTI em observação durante algumas horas, ou 1 ou 2 dias. Eu fiquei 6 dias esperando leito, esvaziar leito pra mim. Porque não tinha nenhum disponível. Então eu fiquei 6 dias na UTI esperando ali. Aí ali, claro, foi mais um períodozinho de dificuldade, né? Porque é um corte que vai... Pega o abdômen inteirinho. De cima até embaixo. Inteirinho. E fez, então, duplo, fez os 2. Fiz os 2. Aí, no outro dia, eu lembro da médica ter vindo e me explicou assim. Então, Cristina, você fez um transplante duplo de pâncreas e de rim, mas em relação ao rim, existem casos que a pessoa, né, que recebe, ainda precisa fazer hemodiálise para dar um estímulo ao rim novo. Então, pode ser que você precise disso. E eu ainda estava meio grogue ainda, né, no outro dia. Eu falei para ela, tá, doutora, tudo bem, mas eu não vou precisar disso, não. Porque eu falei lá na clínica, eu disse, eu nunca mais vou precisar de hemodiálise. Nunca mais precisei. Que pensa. Meu rim funcionou, 3 litros de água, todos os dias tinha que tomar, eles puseram do lado da cama. Trabalhar. Tinha que tomar. Que era o contrário daí. Que era o Pra estímulo, entender um né? pouquinho. Quem tá numa fase de hemodiálise tem que evitar o máximo de líquidos. Quem está antes do período de hemodiálise ou depois de um transplante, tem que tomar água. É o contrário, tem que tomar muita água. Muita água. Pra fazer o estímulo, né? E daí aproveitou, daí tomou muita água com gosto. Aí que tá, aí que a água não ia, ou porque não era muita água. Não ia, porque também era você muita perdeu. água, era muita água. E daí você não tava mais acostumada forçava. também, né, Cris, a tomar tanta Eu não sei se eu água. não tava acostumado, não sei te explicar, porque era muito, né, parece que o estômago não aguentava mais, sabe? Mas nos primeiros E dias, tinha quem que tem que tomar. pegar o hábito de tomar mais água é um hábito, tudo é hábito. Então, até tu acostumar a tomar água. Então, você ficou 1 ano ali tomando 500 ml de água. Daí, voltar ali e tomar 3 litros 3 é litros uma diários. grande diferença, né? É muito. É uma grande diferença. E como que tá sendo agora? Como que foi depois de tudo isso? Porque se fez ali o transplante, não pode ter mais diabetes. Precisa ter algum cuidado ainda, doutora? Ou não? Com insulinas, com... Depende muito do caso, né? A Cris teve um resultado, tem pessoas às vezes que tem que se manter, mas no caso da Cris, conseguiu ter o transplante do pâncreas, no qual esse pâncreas está fazendo a liberação da insulina. Então, ela teve Pâncreas a troca que do funciona. pâncreas, que está fazendo a insulina e está liberando ali. Então, ela não tem mais o diabetes porque ela tem um pâncreas que trabalha agora. Antes, ela não tinha um pâncreas que fazia insulina. Então, agora eliminou tudo. E assim, as pessoas também pensam que quando você transplanta, você tira, os médicos retiram os teus órgãos para colocar os novos, mas não. Eu não retirei nada. Eu sou uma dessas pessoas. Não sabia disso. Eu não retirei nada. Os meus rins nativos estão ali, só que hoje eles já estão atrofiados. Claro, eles já não tinham mais função. Não tem mais função nenhuma agora mesmo. Não. Eles estão atrofiados. Se eu for fazer o exame hoje, eu acho que nem sei se eles aparecem ainda. Mas eles foram cada vez mais atrofiando por falta de função.
Caraca, nossa. E o rim novo, ele não está localizado atrás, como todo mundo tem os nativos nas costas, né? Que é nessa região aqui do... Sim, aqui, né? Não, o meu é na frente. Na região aqui da barriga, é aqui. E o pâncreas novo é na região aqui, acho que perto do antigo. Eu não sei explicar onde é que ele tá. Porque vários exames que eu fiz, os médicos não acham. Só os de lá. Só os de Que lá. doideira, eu tô com uma cara de bobo agora aqui. Sim. E por que não Eu não retira? sabia. No caso dos rins, os meus rins, eles não tinham mais função. Então, para que você vai mexer, fazer uma cirurgia para Sim, retirar pra os tirar. velhos, né? Os velhos, para pôr um novo. Mas aí você coloca em outro local, que eu não sei explicar o porquê que tem que ser na frente, mas é ali. Todo mundo que transplanta é ali. E no caso do pâncreas, ele só não produzia insulina, mas ele produzia outros hormônios, tinha outras funções. Então, caso ele não produzisse insulina, esse foi colocado, as outras funções do meu nativo estava fazendo, né? Ah, então. No caso, iria funcionar os dois, vamos dizer assim. Se precisasse. Mais ou menos isso, né? Se precisasse, sim. Assim, não sei se eles funcionam os dois, eu acho que não. Não sei explicar essa parte. Mas talvez eles deixem mais... Depois de um tempo, eles param de trabalhar. Não, essa parte eu não sei, né? Que é deixar para os médicos explicar melhor, não sei. Essa aí eu já... Porque além da produção de insulina, o pâncreas ele produz glucagon. A insulina é o que vai retirar a tua glicose do sangue e levar lá para corrente sanguínea. O glucagon faz o contrário, ele manda a glicose para o fígado para poder aumentar a glicose e desenvolvimento. Então, a gente cresce, o desenvolvimento nosso quanto criança, adulto, jovens, é pelo glucagon também, que é um hormônio de crescimento. E outras questões. Então, por isso que não dá de se dizer assim, vou tirar o pâncreas. Ele tem outras funções além da produção de insulina. Na questão da falta de produção de insulina, desenvolve diabetes. Na falta de outros questões hormonais, envolve outras doenças. Coisas. E o nosso foco é diabetes. Então, por isso que a gente não Isso. pode esquecer, né? Que ele tem outras funções também. E assim, ele também é envolvido com a nossa digestão, né? O pâncreas, não é? Sim. Devido à questão de ácidos hormonais que vai ser desenvolvido e liberado ali durante a digestão. Tá, então viver hoje assim, sem a diabetes, existem uns cuidados. Por exemplo, nos primeiros 3 meses depois do transplante, nada de comida crua, nada de fruta, a não ser cozida. Por exemplo, mamão, se eu quisesse comer, tinha que cozinhar, maçã tinha que cozinhar, qualquer fruta tinha que cozinhar, e comida, claro, também. Nada na rua. Até hoje eu me cuido com isso. Eu não como um espetinho na rua, eu não como... No restaurante eu não como salada, porque eu posso... Por que eu não como salada? As pessoas vão dizer assim... Por quê? Tá, mas salada é saudável. É saudável, mas eu não sei se foi bem lavada, eu não sei se tem um micro-organismo ali que pode me prejudicar. E por que pode me prejudicar? O transplantado, ele tem que usar, a partir do momento que transplanta até a vida toda, o resto da vida, ele tem que usar imunossupressor. E para que é? Para o corpo da gente não Reagir. não rejeitar o órgão novo que está no teu corpo. Porque como ele é uma coisa que não foi vindo de fábrica, né, popularmente dito, ele vai rejeitar, se você não tomar os imunossupressores. Então, esse imunossupressor faz com que a tua imunidade fique baixa e eu fico suscetível a qualquer coisinha. Bactéria, vírus, qualquer inflamação. Eu posso estar aqui com as mãos em cima da mesa, tirando a parte do coronavírus, né, que chegou depois, e eu coçar os olhos. Essa sujeirinha que eu tenho na mão pode me trazer uma infecção no olho, por conta da minha imunidade. Eu ia perguntar, e como é que foi em questão do Covid, né? Porque você fez antes Sim. transplante de aparecer Então, no o primeiro ano, enquanto não tinha vacina, eu fui liberada do trabalho, né? A gente ficou só em casa. Isolado. Isolei, só tinha contato com as pessoas da família. Quando precisava sair, claro, usava máscara, toda a proteção, álcool e tudo mais.
Até hoje eu mantenho, vem do mercado, porque a doença ainda tá aí. Vem do mercado um pacote de pão, qualquer coisa, eu lavo tudo. O pacote de pão eu passo álcool para depois guardar na geladeira. Mantenho esses cuidados. E antes mesmo da Covid, eu lavava tudo com água e sabão. Não é só lavar com água, porque a água não limpa. Não. Né? Nem se tu lavar uma roupa, ela não vai limpar. Então as pessoas têm esse hábito, vou lavar a mão, passa água na mão. Não é, tem que lavar com sabão, tem que lavar. Essa é a verdadeira limpeza. E o meu cuidado é esse com o meu transplante, porque é a minha vida, né? Se eu perder ele, vai voltar tudo de novo. E você não quer passar por isso. Não, nem pensar. Nem pensar. Então os cuidados têm que ser maiores mesmo, né? Sim. E você teve, Cris, alguém mais da sua família portador de diabetes, tipo 1, tipo 2, gestacional? Olha, quando eu desenvolvi, todo mundo dizia, mas quem da tua família que tem diabetes? Ninguém. Por achar que era Hereditário. hereditário. Ninguém que nós soubemos, né? Porque pode ser que os pais dos meus pais tiveram, mas aí ninguém Naquela soube época? naquele tempo. E faz muitos anos que eles faleceram, né? Então, na época que eu desenvolvi, era só eu. Eu tinha 9 anos. Quando o meu irmão tinha 18 anos, ele também começou a manifestar. Começou com aquele negócio que você falou da xixi, a formiga na urina. Começou assim. Então, eu observando uma coisa e outra, eu vi, não, ele tá com diabetes. E, Porque você já infelizmente... sabia, né? Você também já Tinha sabia. passado. Por que eu já sabia? Sim. Porque Sim, já tinha passado por isso, né? Você já sabia era que... bem vivida com a doença, né? E daí você já sabe, já começa a observar. Então, ele começou a emagrecer muito, começou a tomar muita água, fazer muito xixi. Então, comecei a perceber. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. Então, ele desenvolveu quando ele tinha 18 anos. E também foi diagnosticado tipo 1, então ele também foi insulino dependente. Ele viveu durante 21 anos com a diabetes. E faz 3 meses que eu perdi ele. Por conta da doença. Porque ele cortou um dedo e também a diabetes, a glicose não era controlada. Ele cortou um dedo, a infeccionou, depois melhorou o pé, o dedo e tal, mas ele caiu no trabalho. Quebrou o pé e deu uma infecção muito forte, muito forte, muito forte, que não conseguiram mais controlar, e a infecção subiu do pé para a perna, da perna subiu até a coxa. Começou a dar problema renal, começou também água no corpo e problema no coração, juntou muita coisa, né? Tudo por... O ponto de partida foi a diabetes. E deu infecção generalizada, ficou na UTI durante 4 meses e não resistiu e perdemos ele por conta dessa doença. E não deu tempo de amputar o pé, a perna? Amputou não a deu. perna Amputou. durante o tempo que ele estava na UTI, na tentativa de salvar a vida dele, mas não adiantou. Não, Porque a já tinha- infecção já tinha estava subido, generalizou de uma forma assim que não conseguiram mais dar volta. Porque ele tratou aquele quebrado, né, aquela infecção, antes dele ir para a UTI, alguns meses. E como ele foi usando muitos antibióticos, o corpo já resistia a tudo aos antibióticos, fortes demais. E mesmo assim, o corpo as bactérias ficaram mais fortes ainda que o antibiótico. Então não conseguiram vencer, e quem venceu foi a doença. Foi a doença. Então faz 3 meses que nós perdemos ele. É o cuidado, né, gente? Ele não tinha também o conhecimento sobre contagem de Não, carboidratos. não sobre tinha. No controle, tempo nada. que eu comecei, que eu descobri a doença e tal, os acompanhamentos que eu tinha naquele tempo, né, não existia, eu acho, não sei, mas pelo menos nunca foi me apresentado esse carboidrato, essa contagem de carboidrato nunca foi. Então, a gente aprendeu assim da forma que nós fomos, né, ensinados pelos médicos, infelizmente. E também um acompanhamento nutricional também foi muitos anos depois. É isso que eu ia perguntar, né? Como que teve o conhecimento, quando que começou ter a consulta com a doutora, né? Que você foi aprendendo a mais, demorou Ai, muito. menina, foi muitos anos depois. Eu já estava assim bem naquele estágio bem pior, né?
quando me contactou, eu já tava na hemodiálise. Na hemodiálise, Que daí foi que te falaram, ó, uma nutricionista vai ajudar nos sinais e sintomas colaterais da hemodiálise. Daí eu lembro que você chamou, trata isso e tal. Aí foi que eu acompanhei a Cris, né? Mas isso eu já estava, né, naquele Sim, estágio já bem tava no grave, estágio. bem complicado, bem um quebra-cabeça bem difícil para Gislene até Resolver, tentar ajudar. Mas assim, foi muito difícil. E não sei se teria muito jeito já do que ela pudesse me ajudar. Mas assim, mesmo não tendo aquela solução, aquela melhora em relação ao diabetes, me ajudou muito também na questão do rim, né? Porque tinha muita coisa que eu não podia comer por ter muito excesso de alguma coisa que me fazia mal e eu não sabia. Então ela me trouxe esse conhecimento. E eu lembro que também. você falou também que tinha diminuído bastante as câimbras, que era o que mais te afetava. Mais me afetava. Às vezes eu acordava com cãibra, que era muito potássio, né? Eu não sabia. Então, nesse ponto, assim, foi excepcional a ajuda, né? Infelizmente, eu só soube da profissional Gislene depois de muito tempo. E seu irmão também fez tratamento? Não. Ele não era muito de cuidar, infelizmente não. Então... Ele não era de cuidar. Acho que até um ponto de salientar, ele, né, masculino, não sei se era, o que levava ele a não se cuidar com o diabetes? Não... Revolta da doença, principalmente. Ele nunca aceitou a doença diabetes. O homem é pior, muito pior do que a mulher, em todos os sentidos, né? O homem, para cuidar da sua saúde, não é igual à mulher. Mas em relação a ele, ele sempre foi revoltado, ele nunca aceitou a diabetes. Então, ele sabia de todos os riscos, tinha coisas que ele não tinha conhecimento mesmo, por falta de procurar também. Por não falta de aceitar. procurar, não que no tempo dele não existia informação como foi no meu, mas foi por falta de procurar, deu nesse resultado. O primeiro passo é a aceitação, né, doutora? Daí procurar ajuda. Porque se você não aceitar, você não vai procurar ajuda. Não tem. Por que eu vou procurar ajuda para um negócio que eu não O diabetes, ou você se torna inimiga e ela vai vencer. No final, o começo, ela vai vencer. Ou você se torna amiga e aprende a conviver com ela. Não é fácil? Não. Mas, dependendo da situação, a gente aprende a como conviver com o diabetes 24 horas. De uma forma bem melhor, né? Exato. Aprendendo a conviver, e o a gente melhor, consegue você viver aprende muito a melhor. comer, que pode comer, sem deixar de comer o que gosta, e você controla ela. Come de tudo, né? Não adianta. Então, depois de aprender essa reeducação com a doutora, mesmo já estando num estágio mais avançado, te ajudou muito também, Me né? ajudou ter muito, essa sem reeducação. dúvida. Sem dúvida, porque foi um conhecimento que eu não tinha, né? Conhecimento que eu não tinha. Não, e hoje também, né? Você precisa ter uma reeducação ainda. Isso é essencial para todo mundo, então, hoje também isso te ajuda Independente demais. de doença, né? Porque a gente vê por aí muito, as pessoas só compram os pacotes, né? E uma frutinha, uma coisa quase não vai nos carrinhos, né? E não é crítica, isso é uma forma é uma crítica construtiva que eu devo dizer. Porque se você... Eu já ouvi essa frase, desembalar menos e descascar mais. Por conta que a saúde está em volta de tudo. O que você come é a tua saúde. Né? Independente se você é diabético ou não, é hipertenso ou não. Mas não precisa esperar ter alguma coisa para começar a se cuidar. Exatamente, porque é a prévia para não ficar doente. Com certeza, porque né? o que tu põe para dentro da boca, depende do que tu põe, tu vai ficar doente. Muitas pessoas, esperam ter alguma coisa, né? Falam não, mas comigo não vai acontecer. Ou muitos, eu vou aproveitar porque é o seu dia da manhã. Vou aproveitar, vou comer o que eu quero, vou tomar o que eu quero. Depois que eu ficar doente, eu vejo o que eu faço. Não, a gente pode até pensar, né? Assim, eu vou aproveitar hoje, comer tudo. Só que tenha um equilíbrio amanhã, então você cuide um pouco. Não é todos os dias daquela forma. É isso que eu levo pra mim também, sabe? Eu faço academia, exercício físico, tenho uma boa alimentação. Às vezes, assim, vamos comer um lanchinho, vamos sair um pouquinho. É o tal da regra do 8
É 80-20. É. De você ser Ter um saudável equilíbrio. 20%. Desculpa. Ser saudável 80% e 20% se dá o prazer de consumir um lanche, algo diferente, né? Até porque umas porcarias Exato. dão um prazer na gente, né? Tomar uma coca, comer um lanche, é uma coisa tão gostosa. Sem dúvida. Que não adianta, às vezes a gente precisa disso, é claro. Só que você sabe que no dia de manhã você precisa se cuidar, precisa ter essa prevenção. E outra, quem já é portador de diabetes e não se cuida, não tem esse tratamento, não consegue nem comer direito as coisas, né, doutora? Sabendo que com um conhecimento, com acompanhamento, sabendo controlar a glicose, sabendo fazer a contagem de carboidratos, pode comer o que quer, pode comer tudo o que gosta. E vai viver muito mais feliz, né? Muito melhor mesmo. Exatamente. Tem uma vida, uma saúde muito melhor. Doutora, eu gostaria de falar alguma coisa a mais sobre a gente, sobre esse caso também da Cris, sobre quem está nos assistindo, um alerta aí. Quero salientar que é um caso de uma doença que foi trazendo outras consequências, por isso, às vezes, dá uma alimentação um pouco mais restrita, mas e salientar também que, para quem está nos ouvindo, controla a glicose. Não é fácil, como foi mencionado, de manter uma glicose no alvo, mas é possível. Hoje existe nutricionista, né? Sou especialista nesse caso para tentar te ajudar a controlar ainda mais a diabetes. Se com um profissional é difícil, imagina sem. Imagina assim. Se cuidando uma glicose já é difícil, que não traz outras consequências, imagine não controlando. Então, sei de pessoas que nos ouvem que tá com a hemoglobina glicada de 11, 12, 15. Às vezes um fica competindo com o outro. Ah, a minha deu 11. Não, mas a minha que deu 15. Nossa. Parem de ficar se competindo e vão competir quem tem a mais baixa, então, da hemoglobina glicada, que tem que estar abaixo de 7, o ideal. Então, eu coloco esse desafio Uma competição aqui. saudável. Uma competição saudável, vamos fazer. Quem tá com a hemoglobina abaixo de 7? Vamos fazer um desafio aí aberto agora, então. E hoje eu mantenho esses exames. A cada 3 meses eu mantenho, né? Tem que seguir com o acompanhamento, fazer os exames, tudo. Hemoglobina glicada, para ver a questão do pâncreas, né? Amilase, lipase, para ver a função pancreática. Até também. porque também, né, doutora, se não tiver uma boa alimentação, pode se desenvolver a diabetes tipo 2. Então, Exato. os cuidados tem que ter, a educação alimentar tem que se ter. Tem. E daí, Cris, quer falar alguma coisa a mais para nós, para quem está nos assistindo? Deixa Deixar essa mensagem. um alerta aí. Ai, gente, o que eu tenho para dizer é assim, que quanto mais cuidado, né? Quanto mais preocupação com você e até a sua família, né? A mãe de família que costuma fazer comidas assim, né? Mais exageradas, eu acho que tem que trocar um pouquinho. As pessoas não gostam, porque eu tenho a minha experiência em casa, que quando foi descoberto a doença, assim, foi, né? Difícil de conseguir se acostumar com a nova alimentação. Mas também, depois que acostuma, você vê que não é todo ruim, né? É boa também. É boa. Então, fique em alerta, cuide da sua saúde, façam os exames de vez em quando, pelo menos, para quem não tem nenhum problema de saúde, as pessoas nem vão nos médicos, né? Ah, não Mas sinto é nada, importante, não sinto nada. né? Pra que eu Mas vou vá consultar? Ou pra que eu vou fazer exame para sentir. descobrir doença? Não quero exatamente. descobrir. Então- O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, Né? Exatamente. Mas assim, não deixa sentir primeiro para depois procurar ajuda. que Porque depois é pior. pode ser tarde, pode ser pior. Com certeza. Então, esse foi o episódio do podcast Pode Comer. Aqui você ficou sabendo um pouco sobre essa experiência que, olha, eu me arrepiei, Cris. Meus olhos aqui encheram de lágrimas. Sim. Não tem, eu acho que foi difícil quem não se emocionou com a tua história, com a tua experiência. Só quem for muito sangue frio mesmo, para não se emocionar com isso. Porque E tem muito foi... mais coisa para contar, só que o tempo não dá para contar. Assim. Porque Tem muito mais coisa no pós-transplante, assim, que foi difícil para mim também. Mas, né, uma outra oportunidade. Claro, com certeza, né? E vocês já sabem, né? Nos comentários deixem a sua dúvida. Se vocês quiserem saber algo a mais sobre a Cris, né? Se vocês querem saber alguma coisa a mais sobre o que ela passou, podem deixar nos comentários que
a gente consegue fazer um outro podcast, um outro episódio também, porque tem muito mais assunto para falar, tem muito mais coisa, né? Tem. Então, esse foi o episódio do podcast Pode Comer. Já sabe também, deixa o seu like, compartilha com quem precisa disso, dá um alerta, dá uma chamada de atenção, fala assim, por favor, tira uma horinha e meia aqui, ó, assista, veja, vai atrás, né? Tem esse cuidado, porque é a nossa vida e não adianta, depois pode ser tarde demais. Então, até o próximo episódio.